Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 6º ano de Matemática, texto 8 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o conto, que é um dos mais tradicionais e lidos na atualidade. Ele pode ser definido como uma narrativa curta e com um único conflito, traz como principal característica a presença dos elementos tradicionais da narrativa: personagens, tempo, espaço e enredo em suas formas concisas. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF06MA11, que se refere a resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas com e sem o uso de calculadora. Os descritores são os D21, D24 e D25, que se referem a reconhecer as diferentes representações de um número racional, as representações decimais do número racionais, como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos, e efetuar cálculos que envolvam as operações com números racionais. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente calculadoras ou solicitem aos alunos que as tragam de casa. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual eles compreenderão como fazer o uso desse instrumento, que os auxiliará na resolução de cálculos com maior facilidade e rapidez. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões de 1 a 4. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 5, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Para a proposta da leitura compartilhada, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas, caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho para alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Professoras e professores, destaquem para os alunos que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Durante o momento da conversa sobre o conteúdo do texto, incentive os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Para a resolução da questão 6, foi proposta a formação de duplas. Se desejarem, indique aos alunos como devem formar esses pares.
Citem que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer saber mais?, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a resolução coletiva proposta para a questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Para a resolução das questões 2 e 3, foi proposta a formação de duplas. Se desejarem, solicite aos alunos que retomem as mesmas duplas formadas na atividade 1. Durante o momento da correção coletiva, explique aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões de 4 a 6. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento da revisão, observem quais dos alunos expressam suas aprendizagens espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 5 é individual. Aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Observe o desempenho deles e realize as intervenções necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Esclareça aos alunos o que significa criar estratégias. É planejar uma ação para alcançar um objetivo específico, ou seja, eles deverão pensar em formas de multiplicar e dividir os números decimais. Para a leitura compartilhada proposta para o texto do quadro Quer saber mais?, convidem alguns alunos leitores fluentes.
Após essas explicações, que serão feitas durante as pausas na leitura, certifique-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. A proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é em trios. Se desejarem, indique aos alunos como os trios serão compostos. Professoras e professores, as atividades realizadas em pequenos grupos favorecem o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem nas relações pessoais e incentivem uns aos outros em suas aprendizagens. Prossigam na atividade, seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Durante a demonstração dos trios sobre como chegaram às respostas, destaque que não preocupem-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento, que contempla a resolução para as questões 4 e 5. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente calculadoras ou solicitem aos alunos que as tragam de casa. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual eles compreenderão como fazer uso desse instrumento que os auxiliará na resolução de cálculos com maior facilidade e rapidez. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante a resolução coletiva da questão 1, destaquem para os alunos que compartilharem as estratégias para chegar às respostas é tão importante quanto encontrarem a solução do problema. Para a resolução das questões 2 a 3, foi proposta a formação de duplas. Se desejarem, solicite aos alunos que retomem as mesmas duplas formadas na atividade 2. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e o incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6. Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante observarem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 5 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Observe o desempenho deles e realize as intervenções necessárias. Durante a demonstração dos alunos de como chegaram às respostas, destaquem que não preocupem-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa. Em um outro contexto, de como
como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo.